a sua Bíblia em 2 Reis. Irmãos, o Velho Testamento ele é dividido em 4 partes. É o Pentateuco, que são os livros da lei. Aí depois vem os livros históricos, que é onde se encontra 2 Reis. 2 Reis capítulo 4. E depois vem os livros chamados de sabedoria ou literatura sapiencial. E aí depois que começa ali em Jó, vai até Cantares. Aí depois tem os livros dos profetas. Mas hoje nós queremos falar dentro dos livros históricos. 2 Reis, capítulo 4. Versículos de 1 até o 7. Vamos fazer uma leitura alternada para que todos nós participemos do texto sagrado. Então, o texto bíblico diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela aos filhos: chega, minha filha, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aí, irmãos. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Ó Pai querido, tu és maravilhoso, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que tu és um Deus provedor, Senhor. Tu tens provisão, Senhor, para toda e qualquer necessidade, Senhor, nossa. Assim a tua palavra diz, assim o nosso coração crê, ó Deus, e nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, ó Pai querido, pelo teu sustento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, quando a tua palavra foi lida aos nossos corações, ó bendito Espírito Santo, vai além da mera letra, Senhor, vivifica as nossas almas, ó Deus, ó Senhor, renova as nossas motivações, renova o nosso ânimo, ó Deus, para estarmos na tua presença, renova, ó Deus, a nossa alegria de servirmos a um Deus vivo, Senhor, que opera favorecendo maravilhosamente aqueles que em ti esperam, Pai. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, fala, Pai, fala aos nossos corações, nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. E ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito roubador da tua palavra, todo pensamento, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão, Senhor, são livres para ouvir, para entender e para viver em acordo com a tua
tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, finanças é um tema totalmente espiritual. Eu e você, nós não deveríamos ter vergonha de apresentar esse tema ou qualquer assunto dessa natureza ao nosso Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Mateus 6,33, o Senhor Jesus nos garante que todas as nossas necessidades serão supridas. Ele fala assim: buscai, pois, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De que todas essas coisas ele está falando? Anteriormente, no texto, ali no capítulo 6, ele está falando das nossas necessidades: o que comer, o que beber, o que vestir, aonde repousar. São necessidades genuínas e básicas da vida humana. Mas ele fala assim: se você e eu buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, essas necessidades vão ser acrescentadas na nossa vida. Irmãos, finança é um tema tão espiritual. Presta atenção. Imagina os nossos pais. Imagina uma coisa que os seus pais, ou a sua mãe ou o seu pai, batia muito como orientação na sua vida quando você era assim, criança. Geralmente essas coisas a gente não esquece, né? Não, minha mãe tinha uma preocupação com isso assim, e falava sempre. Por exemplo, os meus pais, eles tinham uma preocupação comigo, porque nós morávamos em comunidade, de nós não nos envolvermos com aquilo que era errado. Então, sempre quando, mãe, vou brincar, toma cuidado com isso, e aquela coisa ficava martelando. Por quê? Para ela, aquilo era importante. Ela estava no meio de, vamos dizer assim, de uma comunidade, pessoas humildes financeiramente, mas ela não queria que nenhum dos filhos dela se envolvessem com coisas erradas. E ela, vamos dizer assim, tanto bateu na tecla que ouvimos, graças a Deus, nenhum dos três enveredou por caminhos tortuosos. E louvado seja Deus por isso. Mas para ela era importante. Então, se na sua casa, seus pais, eles batiam constantemente numa tecla, é porque era importante para ele, e aí eles vão estar sempre falando: olha, se você saiu, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com aquilo outro, vai estar sempre batendo naquela tecla. Com o nosso Pai Celestial, não é diferente. Para os irmãos terem uma ideia, os irmãos consideram que a gente falou que amanhã vai ter o jardim de oração. Oração é um tema importante? É um tema importante, é importantíssimo. Mas a Bíblia, no que diz respeito a orações, ela tem aproximadamente cerca de 500 versículos que falam sobre orações. E é um tema importante. Agora, com relação a finanças, recursos, o irmão Howard Dayton, ele escreveu um apanhado de extraídos da palavra de Deus, cerca de 2.350 versículos que falam sobre recursos, finanças, bens, e tamanha é a importância que Deus deu para esse assunto. Pastor, mas vamos falar de dinheiro? Não, nós vamos falar de mordomia. Você e eu, nós somos mordomos daquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Por quê? Porque o reino de Deus, assim como tudo, ele vai se mover a partir desses recursos. Jesus, no seu ministério terreno, ele era abençoado, o ministério dele com os seus discípulos. O texto bíblico diz que mulheres de recursos, que temiam a Deus, sustentavam, ou pelo menos ajudavam a sustentar o ministério de Cristo Jesus. Então, recursos, finanças, é um tema assim muito bom, muito assim importante para nós reconhecermos a espiritualidade do tema. Abraão, irmãos, ele experimentou o Deus da provisão. Na experiência de Abraão, ele chamou o Deus de Jeová Jiré.
o Deus provedor. Então, quando ele está ali, no monte, prestes a sacrificar o seu filho, o filho Isaque pergunta para ele: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, na experiência que ele tem ali com Deus, ele reconhece que Deus era um Deus de provisão. E ele fala assim: o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Irmãos, e nesse entendimento, nós precisamos ter isso para a nossa vida. Deus, Ele tem provisão para a minha casa. Fala você, Deus tem provisão para a minha casa. Ele tem provisão para a minha casa, Ele tem provisão para a tua casa. Irmãos, Deus não se alegra na nossa escassez, antes Ele se alegra quando nós estamos assim, em fartura, quando nós estamos bem, quando nós estamos plenamente saciados de tudo aquilo que nós temos necessidade. Ele provê quando nós nos voltamos para Ele. No versículo 1, acompanha esse texto que a gente acabou de ler. Olha o que o versículo 1 diz assim: clamou a Eliseu, dizendo. Então a mulher, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, ela clamou a Eliseu, dizendo. Então ela expõe ali a sua necessidade ao profeta, como se estivesse levando o problema para quem? Para o próprio Deus. E ela lança aquela questão diante do profeta. Irmãos, quantas bênçãos nós deixamos de receber por nos posicionarmos mal diante de Deus. Tiago, ele vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nos posicionamos mal. Muitas vezes nós queremos coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus ou com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas existe uma promessa para a sua vida e para a minha vida, de que Ele tem suprimento, Ele tem provisão para todas as nossas necessidades. O salmista, ele diz assim: fui moço, hoje estou em avançada idade, mas nunca vi o justo desamparado. Quem é o justo, irmão? Nós que fomos justificados no sangue do Cordeiro, nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós que entendemos que carecemos da graça de Deus manifesta no Calvário, nós fomos justificados. E quando Ele olha, o nosso Pai eterno, lá dos céus, para você e para mim, através da lente chamada Jesus Cristo, Ele vê homens e mulheres justas, não em si mesmo, homens e mulheres justos, não em si mesmo, mas justificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Então, o salmista fala: nunca vi um justo desamparado. Esse justo é você, esse justo sou eu, não em mim mesmo, não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Nós somos justos. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então você e eu, que entendemos que Cristo é o melhor para as nossas vidas, você e eu, que entendemos que carecemos da graça de Deus, existe uma promessa de que as necessidades da sua vida, elas serão supridas. Nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, de beber ou de vestir, apenas de nos aproximar. Essa é a única preocupação que nós devemos ter. Buscai o quê? O reino de Deus, a comunhão com Deus. Buscai Deus em primeiro lugar. É o propósito da nossa vida, é o propósito principal. Termos um relacionamento genuíno, de intimidade com Deus. Por quê? Porque a consequência de um relacionamento com Deus é que nós vamos ter as nossas necessidades supridas. O propósito é o relacionamento. A consequência de um relacionamento
vamos ter todas as nossas necessidades supridas. O apóstolo Paulo, ele falou isso para os crentes de Filipos, quando ele falou assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, então, nos voltamos para Deus. E isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos nos voltar para Deus. Muitas vezes, quando nós estamos doentes, pegamos um resfriado, a primeira coisa é: não, vou tomar um antigripal, vou comprar vitamina C, vou comprar um antitérmico caso venha dar febre. Você faz a preparação completa, mas esquece de estar colocando a vida do seu parente, ou mesmo a sua vida, diante de Deus. Ou talvez deixe para fazer isso por último. Tiago fala assim: olha, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem por ele. E a oração do justo sarará, curará, salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, você crê nisso? Irmãos, eu creio. A Bíblia, ela não fala assim: olha, você tem que estar revestido de poder para orar. Não, ela fala para você orar. E o Deus da graça, e o Deus que manifesta a sua cura, Ele vai usar a tua vida como instrumento nas suas mãos. Para quê? Para manifestar o seu poder naquela situação. Amém? Lembra do que Jesus falou com o cego? O discípulo chegou, olhou para um cego no caminho e falou assim: Senhor, quem foi que pecou para esse nascer cego? E aí Jesus fala assim: olha, não foi o pai, não foi ele. Irmãos, presta atenção. Olha a pergunta do discípulo. Esse discípulo sou eu e é você. Ele vira para Jesus e fala assim: quem foi que pecou para que este nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Irmãos, como é que o sujeito que nasce cego, uma criança, a gente está falando de um feto, de um recém-nascido, de alguém ali que está, ele já nasceu cego, já chegou ao mundo cego, como é que esse ser teve condições de já cometer pecado? Será que ele estava lá chutando a barriga da mãe de propósito, assim, para tentar machucar? Não é. Agora, nós somos assim, irmão, nós fazemos essas perguntas descabíveis e, na verdade, a pergunta do discípulo reflete muitas vezes as nossas dúvidas, né? Então, mas o que aconteceu? Quando ele fez essa pergunta, Jesus Cristo falou assim: nem ele, nem seus pais, mas esta situação aconteceu para que fosse manifesta a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por situações adversas, muitas vezes vamos passar por situações contrárias, para que você e eu, nós não corramos, se for uma enfermidade, para os remédios primeiramente. Não é que não possamos ter remédio, precisamos procurar. Glórias a Deus que Deus deu sabedoria ao ser humano para criar os remédios. Então nós vamos utilizar os recursos dos remédios, mas o nosso primeiro recurso tem que ser tudo a Deus em oração. Amém? Porque é Ele quem tem resposta, é Ele quem tem poder até para abençoar o remédio. Ezequias estava ali enfermo, veio o profeta e deu uma sentença de morte para ele: olha, prepara a tua casa, porque tu vai morrer dessa enfermidade, assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, no mesmo instante, Ezequias vira para o lado, para a parede, se prostra diante de Deus e faz uma oração. Irmãos, aquele homem apresentou o seu currículo diante de Deus. Se você olhar o livro de Reis, o autor ele fala assim: antes de Ezequias não houve, e depois dele também, homem que fosse tão quebrantado na presença de Deus quanto o rei Ezequias. Então naquele momento ele se coloca diante de Deus, apresenta o seu currículo, de todo o cuidado, de todo o zelo que ele teve com a casa de Deus, com o povo de Deus. O profeta, irmãos, nem tinha saído do castelo. Deus fala assim: ó, vai lá e diz ao meu filho, ao meu servo Ezequias, que eu ouvi a oração dele. Ele ouviu o quê?
A oração, irmãos, nós devemos sempre nos achegar a Deus em oração. Eu ouvi a oração do meu servo e diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Irmãos, em seguida o profeta falou assim: olha, coloca pasta de fígado nessa tua ferida. Pasta de figos, isso. Pasta de figos. E aí, depois que ele colocou a pasta de figo, ele, em obediência à palavra que Deus deu através do profeta, ele foi curado. Então, irmãos, assim como Deus usou naquela ocasião a pasta de figo, ele pode usar uma cibalena, um antigripal, uma vitamina C, ele pode usar o que ele quiser, mas antes de qualquer remédio, o nosso médico dos médicos precisa estar sendo clamado, ele precisa ser procurado por você e por mim. Então, nós precisamos levar a Deus a tudo em oração. Se aquela mulher se posiciona como vítima da situação, ela não teria solução para o seu problema. Deus sabe e conhece, Ele é onisciente, porém, nós devemos levar a Deus tudo em oração. Nós devemos colocar diante do altar, diante do trono de Deus, tudo. Irmãos, Ele não nega, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Irmãos, Ele não fala só, olha, Ele vai suprir a necessidade que você tem de alimento, Ele vai suprir a necessidade que você tem de vestimento, Ele vai suprir a necessidade que você tem de um teto. Não, Ele vai suprir todas as necessidades. Você crê nisso, irmãos? Provisão de Deus para as nossas vidas. Deus provê sempre que você se permite fazer parte da solução da questão. Olha o que ele disse à mulher, versículo 2. Ele fala assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Irmãos, parece que quando ele fez a pergunta, que te hei de fazer, o Espírito Santo de Deus veio e iluminou ele, e deu assim algo para ele. Quando ele fala para a mulher, que te hei de fazer, vem algo da parte do Espírito Santo de Deus, e ele pergunta para ela: que te hei de fazer? Aí ele faz mais uma pergunta em seguida: dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão, irmãos, o que Deus pode fazer com esse senão? O que você tem em casa? Não tem nada, só, quer dizer, eu tenho uma coisinha lá. Essa coisinha, irmãos, Deus pode multiplicar. Você crê nisso? Deus pode fazer assim maravilhas com o que você acha que é impossível acontecer, sair algo dali. Deus tem poder para multiplicar. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, era só uma botija de azeite. Era só um recurso que ia se esgotar ali em breve tempo. Irmãos, Deus, Ele é fiel. Você acredita que Deus é fiel? Ele é fiel. Ele vai sempre fazer a parte dele. E Ele está sempre de mãos estendidas para você e para mim. Então Ele é fiel. Mas existe uma parte que cabe a nós. Existe uma parte que cabe a mim e a você. Você e eu, nós precisamos nos colocar como parte da solução do problema. Nós não podemos investir e ficar com aquele sentimento de vítima, do tipo, sabe os mais, vamos dizer assim, os mais experientes, não vou falar mais antigo não, porque eu também estou nesse clube, vou botar na experiência. Os mais experientes vão lembrar daquele desenho da hiena, do Lipe e Rade, que ela ficava assim: ó vida, ó céus, ó azar, ó dor. Ele só sabia reclamar. A hiena só sabia dizer, murmurar da situação. Então, muitas vezes nós estamos assim, nos colocando como vítimas da situação, mas na verdade Deus quer que você seja o ator
ator principal da tua existência. Ele quer que você tome as rédeas e faça parte da solução. Deus já está agindo, mas você e eu, nós precisamos buscar a Deus e entender assim: Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Eu estou aqui para te ajudar. Eu lembro do nosso irmão Alessandro. Alessandro, ele falou uma coisa que eu achei assim muito assim engraçado, que eu procurei adotar. Alessandro Souza. Aliás, eu fiquei sabendo aí que ele foi convidado para trazer uma palavra aí num dos congressos da nossa igreja. Tem coisa boa por aí. Então, Alessandro, ele falou assim, ele trabalhava como pedreiro, né, na simplicidade que o nosso irmão tem, ele estava trabalhando como pedreiro, e a oração dele era a seguinte: Senhor, deixa eu ser o seu servente, o Senhor é o meu oficial, deixa eu te ajudar. Então, é mais ou menos isso aí. Você vai orar dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para fazer nessa situação, eu estou aqui, me permite ser parte dessa solução, me permite ser esse instrumento que o Senhor vai usar para mudar essa situação, para fazer a coisa acontecer, e sobretudo, irmãos, para que o teu nome seja exaltado nessa situação. Porque nessa situação da viúva, o nome de Deus foi exaltado. Irmãos, raramente acontece, mas comumente não se recebe uma ligação de alguém te oferecendo um emprego. Mas é possível? É possível, é possível, é possível. As pessoas falam assim: puxa vida, está aberto aquele concurso, mas só tem uma vaga. Irmãos, é possível que essa vaga seja sua? É possível? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu vou lá e me inscrevo. Pastor, tem uma vaga só e já tem trocentos candidatos na fila. O que eu preciso? É saber se eu posso também passar por aquela entrevista para ver aquela situação. Porque o que eu preciso é só agir. Eu preciso me colocar ali. E aí, passar ou não na entrevista, passar ou não no concurso. É claro, eu vou me esforçar, eu vou tentar me qualificar, eu vou tentar me preparar, mas essa é a parte de quem? Dele. Irmãos, ele tem poder para fazer infinitamente mais. Irmãos, eu participei uma vez de um concurso público, onde tinham, me parece que eram 17, acho que eram 30 vagas. E eu passei, quando fui fazer, em 85º colocado. Quando eu fui fazer a prova na época era datilografia, irmãos, eu saí da prova da datilografia arrasado. Pessoal digitando ali, né, datilografando do meu lado, aquela barulheira de máquina. Na época da máquina de datilografar, o negócio fazia uma barulheira. Rapaz, eu só estou falando coisa hoje que denuncia a idade. Aí aquela situação toda, e eu catando milho, e o pessoal virando folha, né, ali na máquina de datilografar, e eu saí arrasado. Eu falei assim, na época a Inéia era minha namorada, ela falou assim: Inéia, me lembra de nunca mais me inscrever num concurso que tenha teste de datilografia. Mas por que, Carlos? Não, eu fui horrível nessa prova. Irmãos, para minha surpresa, eu ainda melhorei a minha colocação no concurso. Eu estava em 85, acho que eu fui para 74. E um tempo depois, aquele concurso que só tinha 30 vagas, chamou até não sei quantos, e eu entrei no concurso. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer além daquilo que nós podemos. Cheguei a trabalhar naquele órgão ainda há uns 2 anos, e foi bênção na minha vida, foi bênção na vida da minha família. Então, Deus, ele é poderoso para multiplicar, Deus é poderoso para aumentar, Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Ele tem poder, irmãos. Eu não tenho, você não tem, mas a palavra de Deus diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Você crê nisso? Então eu e você, nós precisamos buscar em Deus, fazer a nossa parte.
Deixe currículo, se inscreva, converse com amigos que já estejam trabalhando, mostre-se interessado, deixa Deus agir, faça a sua parte, vamos fazer a nossa parte. Deus é poderoso para multiplicar aquela pequena botija de azeite e fazer transbordar, para encher, para suprir necessidades. Irmãos, eu tinha num dos cursos de finanças que nós ministramos, nós tínhamos um casal que eles eram assim empreendedores, e eles tinham assim um restaurante. E eles estavam o curso era de 12 semanas. E durante essas 12 semanas, eles relataram para a gente alguma coisa assim, bem assim diferente. Eles haviam, por conta da necessidade de tocar o restaurante, feito um empréstimo assim, na casa dos milhares, assim. Parece que era 40, não sei, um negócio nesses 1000 aí. E eles estavam pagando o empréstimo assim, né, direitinho, porque se eles não tivessem feito o empréstimo, eles teriam que ter fechado o restaurante, mas eles conseguiram fazer o empréstimo e tocaram para frente o restaurante. No percurso de pagar esse empréstimo, uma vez esse varão, ele foi lá no banco. Como é que ele fazia? Ele ia lá no banco, tirava o boleto, né, na boca do caixa e ia lá e pagava. Numa vez que ele foi tirar ali o boleto na boca do caixa, o caixa falou assim: olha, não tem nada aqui para o senhor pagar. Aí ele falou assim: como não tem? Eu fiz o empréstimo. Aí ele mostrou o boleto anterior pago. Não, é esse aqui, ó, tá? Falta ainda muitas prestações. Ele falou assim: não, ó, mas aqui está dando como quitado. Aí ele falou assim: como assim como quitado? Aí ele foi e falou assim: não, eu preciso pagar, porque senão vai correr juros, coisa e tal. Aí eles chamaram lá o chefe dos caixas, e ele falou assim: olha, eu vou ver a situação do senhor, vou ver com a sede lá em São Paulo, e a gente dá uma resposta para o senhor. Tantos dias combinados que ele tinha que voltar lá, ele voltou. Irmãos, ele voltou e a sede em São Paulo disse para ele assim: olha, esse empréstimo realmente existe, mas ele já está como totalmente quitado no banco. E aí ele falou assim: mas estava ainda... Não, aí ele falou assim: você pode me dar o comprovante de que ele está quitado, porque vai que depois... Né? Aí ele foi lá, pegou o comprovante. Esse irmão estava na fila, assim, acho que era do Açaí, um desses atacadistas. Ele estava na fila do atacadista, ele conta que chegou uma senhora. Sabe uma senhorinha dessa assim, dessas igrejas mais tradicionais, com toda roupa assim, bem saião longo, né, blusa comprida, de coque. Ele estava assim no caixa para pagar, né, a mercadoria que ele estava comprando. Ela chegou assim do nada, bateu nas costas dele e falou assim: que dívida que o Senhor te livrou, hein? Que bênção, hein? Bateu nas costas dele e foi embora. Irmãos, ele falou que ele começou a chorar ali na fila do caixa. Por quê? Porque Deus, irmãos, tem sobrenatural para a sua vida. Deus tem sobrenatural para a minha vida. Isso foi só o testemunho de uma pessoa. Mas o que Deus não pode fazer na sua vida? O que Deus, melhor dizendo, o que Deus pode fazer na sua vida? Tudo. O que Deus pode fazer na minha? Tudo. Ele tem provisão para tudo aquilo que nós necessitamos. Então, não se faça de vítima. Se aquela mulher se faz de vítima, ela ia perder a bênção, a manifestação do poder de Deus. Ela tomou a responsabilidade para si, foi lá diante de Deus, através na figura do profeta, e buscou em Deus, mas ela se envolveu, se comprometeu com o que estava acontecendo. Deus vai usar o que você é, irmãos. Deus vai usar o que você tem. Ele é poderoso para prover todas as suas necessidades. É você que vai ter que encher as vasilhas. Foi o que a mulher fez, não foi isso? Somos nós que vamos ter que encher a vasilha. Alguém terá participação trazendo as vasilhas a você. Política da boa vizinhança. Faça as vasilhas. Política da boa vizinhança, as vasilhas vieram de portas que estavam abertas. Esse ensinamento na vida da mulher é muito importante. Irmãos, não feche portas na sua caminhada. Aquela mulher pediu vasilhas para quem?
para os vizinhos. Você imagina se aquela mulher tivesse inimizade por toda aquela vizinhança? Ela ia ter vasilha para encher? Não. Então, eu e você precisamos aprender com essa mulher. Nós precisamos buscar falar de Deus para os nossos vizinhos, viver, testemunhar, sermos homens e mulheres de Deus e até orar pela nossa vizinhança. Por quê? Porque Deus tem algo para fazer. Aquela mulher, será que ela conseguiu testemunhar para aquela vizinhança? Sim, né? Conseguiu testemunhar, porque os credores estavam prestes a tomar os filhos dela como escravos, mas com a provisão sobrenatural de Deus, ela pôde testemunhar que Deus operou de forma favorável à vida dela. Irmãos, nós podemos experimentar da provisão de Deus, entendendo que Deus provê quando princípios espirituais forem vividos. Olha o que ele diz no versículo 6. Versículo 6. Cheias as vazias, disse a um dos filhos: chega-me a mim aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Irmãos, Deus, Ele é um Deus justo. Deus não vai ficar desperdiçando recursos com ninguém. Isso é importante de você e eu nós entendermos. Por quê? Porque Ele vai nos conceder para administrar. De quem é a terra, irmãos? Do Senhor. Do Senhor. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam. Então, toda a terra pertence a Ele. Os homens avocam para si: isso aqui é meu, isso aqui é seu. Nós somos apenas, irmãos, administradores, mordomos, gerenciando aquilo que é de Deus. Chama do jeito que você quiser, mas nós somos mordomos. Nós estamos administrando algo que não é nosso, é de Deus. Deus. Então, Ele vai confiar os recursos dele para quem não é fiel a Ele. Não vai, irmãos. Não vai confiar a algo que Ele não vai desperdiçar. Existem irmãos ou pessoas, né, que não são fiéis no mínimo. Não são fiéis no mínimo. Não são fiéis no mínimo, que eu estou falando é no salário mínimo. Eu não vou dar o dízimo porque dizimar, olha só, eu só ganho um salário mínimo. Se você ganha um salário mínimo, você não é fiel no mínimo que você ganha, como é que Deus vai passar você para um outro nível? Para 2, 3, 4, 10, 20, 15, 100, sei lá quantos, irmãos. Porque Ele tem todos os recursos. Ele é o Criador do universo. Tudo pertence a Ele. E Ele vai dar isso para quem? Para quem for fiel a Ele. Ele não desperdiça nada. José, quando estava como governador do Egito, ele foi levantado para quê? Para que naqueles 7 anos de fartura, nada fosse desperdiçado. Por quê? Haveria de vir 7 anos de escassez. A viúva de Sarepta também, ali, não faltará farinha na botija, na panela, não faltará farinha na panela. Então, a questão toda é a seguinte, e detalhe, a farinha durou até quando choveu sobre a terra. Então, a medida é sempre o quê? A medida justa da necessidade. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de desperdício. Mas entenda isso para a sua vida. Nós precisamos. Ele é imutável. A fidelidade dele é assim, inquestionável. Ele é fiel. Amém? Então, se Ele é fiel, quem é que às vezes não é fiel? Sou eu. Quem é que às vezes não é fiel? É você. Quem que tem a possibilidade, vamos melhor dizendo assim, não é que nós às vezes sejamos, mas quem é que tem a possibilidade de não ser fiel? Nós. Então nós precisamos vigiar. Por quê? Porque Ele quer derramar sobre as nossas vidas bênçãos
através das quais, através dessas bênçãos, venham a maior abastança sobre as nossas vidas. Mas Deus não é Deus de desperdiçar. Se Ele entender que nós não somos fiéis, é porque nós não estamos aptos a passarmos para um nível superior. Você está entendendo, irmãos? Então eu e você precisamos usar de fidelidade para com Ele. Por quê? Porque Deus, Ele tem provisão sobrenatural. Princípios espirituais precisam ser vividos e respeitados. O azeite então parou. Deus não desperdiça nada. O sobrenatural de Deus é para o que você não tem condições de realizar. Para a gente finalizar, irmãos, essa reflexão, no versículo 7, o versículo diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, olha a recomendação do profeta. Primeiro aquela mulher vem dizer assim: olha, o meu marido, teu servo, que era fiel em tudo aquilo que o Senhor queria dele, morreu. E vem aí os credores. Irmãos, eu não sei como é que aquela moça ou com aquele marido entrou em dívida, aquele profeta entrou em dívida, mas ele tinha uma dívida a ponto de que os credores vinham para levar os filhos como escravos, porque era assim que se tratavam as coisas nessa época. A pessoa não ficava sem pagar. Tudo que a pessoa tinha, até ele mesmo, poderia virar escravo se ele não conseguisse pagar uma dívida. Então, os credores vinham para levar os filhos como escravo. A recomendação do profeta é a seguinte: você tem provisão agora? Tenho. Todas as botijas estão cheias de azeite. Ele fala assim: vai, vende e paga a tua dívida. Irmãos, nós vivemos numa sociedade onde pessoas estão assim se deixando usar pelo inimigo, porque desonestidade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós estamos postos nesta terra como sal da terra e luz do mundo. Mas se na nossa vida estivermos andando em desonestidade, nós não vamos permitir, nós não vamos ser instrumento para que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas. Porque as pessoas vão falar assim: quem? Carlos? E crente igual a ele eu não quero ser não, o cara vive ali devendo a todo mundo. Então as pessoas não vão olhar para mim e eu não vou conseguir refletir a luz de Cristo. Por quê? Por causa da desonestidade, desconformidade com a palavra de Deus. Então, quando ele fala para aquela mulher: paga a tua dívida, irmãos, ele está dizendo para aquela mulher que a honestidade é um valor, é um princípio no reino de Deus inegociável. Tem muita gente que está clamando a Deus por recursos, e quando Deus derrama o recurso, ele deixa a dívida de lado, vai gastar em tudo aquilo que não deveria, mas não resgata o valor da honestidade. Irmãos, eu e você, o apóstolo Paulo diz que nós estamos postos como espetáculos ao mundo. O mundo está de olho em você, o mundo está de olho em mim. Então, se nós dermos um mau testemunho, é esse mesmo mundo que, quando eu falar assim: poxa, vamos lá na igreja, o pensamento, ele pode até não falar na minha frente, mas ele fala assim: bom, crente desse jeito aí, Deus me livre, estou fora. É o mundo que vai falar isso de mim e de você, se nós não vivermos os princípios espirituais da palavra de Deus. E honestidade é um deles. Se Deus derramou recurso na minha vida, na sua vida, para pagarmos a dívida, por que eu vou utilizar desses recursos para outros fins? Paga primeiro a tua dívida. Ele não fala assim, olha como é que é a ordem que o profeta diz para a mulher. Ele falou assim: paga a tua vida e vivei do resto. Ele não fala assim: olha, vive aí,
compra bastante coisa para você e depois tu paga a tua dívida. Não. O princípio, irmãos, é porque nós precisamos andar em acordo com tudo aquilo que diz a palavra de Deus, para que a luz de Cristo brilhe em nós, e mais, para que nós passemos de níveis, para que vivamos níveis intensos de fé, para que nós alcancemos uma comunhão com Deus. Irmãos, desonestidade é obra da carne, e aqueles que vivem na carne não vão experimentar mais de Deus. Irmãos, estão compreendendo? Então, por temor a Deus, eu preciso me enquadrar em tudo aquilo que Deus recomenda para a minha vida. Eu preciso cuidar. Existe um pastor que estava falando sobre esse tema uma vez. Ele disse que chegou um irmão e falou assim: pastor, estou todo endividado, está difícil para mim. E o pastor falou assim: olha, você já colocou essa situação diante de Deus? Aí ele falou assim: mas pastor, eu não procurei a Deus para fazer as dívidas, agora que eu estou todo endividado, estou todo prejudicado, eu vou colocar Deus nesse negócio? Aí ele falou assim: aproveita para ele, quando você estiver falando em oração, você diz isso também para ele, que você não procurou ele, que você está todo errado. Porque Deus é quem cuida de nós. O importante é que nós estejamos aptos, assim como ele reconheceu para o pastor, reconhecer para Deus que nós erramos. Senhor, olha, eu reconheço que errei, eu não era para ter gastado aquilo que eu gastei, eu estou endividado, mas se o Senhor me livrar, eu garanto para o Senhor, eu me comprometo que eu vou mudar a minha forma de ser, eu vou procurar aprender como é que se age com esse negócio de finança, já que é tão importante para o Senhor. Eu vou procurar ser um melhor mordomo, um melhor administrador daquilo que o Senhor tem confiado a mim. Então, nós precisamos estar dispostos a testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tem gente que tem a sua necessidade suprida e vai e cria mais outras dívidas. Você acredita nisso, irmão? O sujeito tinha uma dívida gigantesca, ele falou: não, Deus deu recurso para isso aí, ele vai dar para essa aqui também, vai lá e faz mais dívida, e mais dívida, e mais dívida. Irmãos, eu e você, a proposta que Deus tem para as nossas vidas não é andarmos em dívida. Eu sinto muito para você que talvez tenha assim o hábito de renovar dívidas, parcelas, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu vou te dizer o que tem com a palavra de Deus. Deuteronômio, quando ele fala assim: essas bênçãos, né, alcançarão. As bênçãos, elas vão o quê? Vão te seguir, elas vão te alcançar. Você vai estar andando pelo caminho e elas vão, né, chegar até você, elas vão te alcançar. As bênçãos, ele fala assim: você vai ter para emprestar às nações. Você crê nisso, irmãos? Você vai ter para emprestar. Mas as maldições, ele fala assim: mas se vocês não obedecerem, se você obedecer, você vai ter para emprestar. Aí ele fala assim: mas se você não obedecer os meus mandamentos, aí ele fala assim: você vai pedir emprestado. Ou seja, você vai se tornar um devedor. Então, eu e você precisamos entender e utilizar daquele princípio de José. José viu lá o tempo de fartura, o que José fez? Armazenou. Oh, glórias! Fala, Deus. Irmãos, nós precisamos aprender, porque eu digo que aprender que não é parte da nossa cultura. Não é parte da nossa cultura. A cultura, pelo menos carioca aqui, a cultura, sabe qual é o pensamento do ser humano aqui no Rio de Janeiro? É pensar assim: olha, se eu não pegar emprestado, se eu não fizer essa dívida, eu não consigo fazer nada. E aí ele se envolve em dívidas. Deus não te criou para isso, irmãos. Deus não te criou para isso. Deus te criou para você viver em liberdade total. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 diz assim:
Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos torneis novamente ao jugo de escravidão. Deus tem provisão para você. Você e eu, nós não precisamos andar em dívidas. Irmãos, pastor, mas o senhor não sabe da minha situação. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você. Talvez eu nem necessite saber, mas tem alguém que precisa saber da sua situação. O nosso Deus que tem provisão. Então, coloque essa questão diante de Deus. Decida confiar e viver o padrão dos céus para a sua vida. Qual é o padrão dos céus? As bênçãos de Deus vão te alcançar. Você vai ter para emprestar, você não vai precisar pedir emprestado. Então, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Pastor, isso não está acontecendo ainda. Então, coloca, é tempo de você parar e colocar essa questão diante de Deus. Senhor, me responde, o que está acontecendo de errado? Aonde é que eu preciso mudar o meu comportamento? Precisamos nos voltar para Ele, como aconteceu com a viúva. Precisamos nos fazer parte da solução. Não se coloque como vítima, seja parte da solução. Deus vai usar algo que você tem, algo que você é, para fazer parte da solução. Precisamos respeitar os princípios espirituais, precisamos andar em total honestidade diante de Deus. E você precisa estar disposto a testemunhar. Irmãos, testemunhar é muito grande esse poder. Porque tem gente que recebe as bênçãos de Deus, faz o quê? Fica calado. Mas a tua vida, Deus quer que ela seja um testemunho para aquilo que ela tem, para aquilo que Ele tem para fazer na vida de outras pessoas. Então, se você recebeu a bênção de Deus, irmãos, testemunha, fala, fala daquilo que Deus fez na tua vida, porque vai ser testemunho daquilo que Ele quer fazer na vida de outros. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê que Deus tem provisão para a sua vida? Então fala assim, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.